Olá, meus amores! Voltamos, vamos terminar nossa pochete de emoji. Então, estamos aqui já sem enrolação, já vamos montar o esquema de como que você vai costurar a sua pochete. Sendo de emoji ou só de squares. Ela é o seguinte, são 4 squares. Esse aqui, ó, eu vou colocar ele já do avesso, né? Então, o emoji vai ficar no centro, eu quero ele bem no meio, então eu vou colocar, ó, avesso com avesso, olhinho lá pra cima, olhinho aqui pra cima, no emoji você tem que se atentar aqui no sorrisinho dele e nos olhinhos, pra ver se a carinha dele tá certa mesmo, não tá pra baixo, pra você não costurar errado. Então, esse aqui é o meio da nossa pochete, ó, avesso ali com avesso. Essas duas outras squares são as laterais. Você vai dobrar ele no meio assim, ó. Tá vendo? Pega ele aqui em formato de losango e dobra aqui no meio. Aí você vai pôr essa parte assim, ó. Ok? E vai fazer a mesma coisa ali, ó. Com o de cá. Então, esse é o esquema da pochete. Então, qual que é a dica? Se você não quiser fazer ela assim, toda colorida, com emoji, você pode estar fazendo, não precisa ser esse square também, assim, simplesinho de bloquinho. Você pode estar fazendo um square aí todo detalhado, trabalhado. E esse que é o esquema, você vai montar ele da mesma forma. São 2 squares ali inteiro no meio. E um aqui dobrado aqui para fazer a ponta e um dobrado de cá para fazer a ponta. Então, você vai costurar, ó, aqui, rodear e aqui o fundo. Então, eu começo costurando o fundo. Eu vou costurar assim, ó. Vou costurar aqui, aí você dobra. Aí, você vem aqui, ó, costura aqui, aí vira seu trabalho e vem costurando de cá. E faz a mesma coisa ali do outro lado. Como que você vai costurar? Que tipo de costura? Eu utilizo aqui a agulha de tapeçaria. Como eu fiz a última carreirinha ali de acabamento preta, então eu vou utilizar a linha preta para vir costurando e vou costurar normal, passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Como a lateral dos square vão ter a mesma quantidade de pontos, então é pontinho com pontinho ali, ó, passa num pro outro, de um pro outro, de um pro outro, até costurar tudo. Tem outras formas de costurar? Sim, você pode costurar com ponto baixíssimo. Tem a famosa costura invisível, que você costura pelo avesso. Você vai fazer o tipo de costura aí que você achar que fica legal, que você gosta de fazer. E tem a costura também que você pega só aqui, ó, a alcinha de trás de um lado com a alcinha de trás do outro. E você vai costurando ali só pela alcinha de trás, deixando a alcinha aqui da frente livre. É outro tipo de costura também, tá? Então, você vai costurar aí dessa maneira. Depois que costurar aqui e ali montar a pochete, a gente ainda vai fazer carreiras aqui de acabamento e colocar o zíper, tá? Então, eu vou costurar a minha aqui, costura aí a de vocês, pra gente voltar e finalizar, porque tem a finalização, o zíper e as alças ainda. Gente, eu vou estar mostrando aqui um pouquinho pra vocês, ó. Tô costurando o fundo. E você pega simplesmente aqui, ó, um ponto de lá com um ponto de cá. Eu tô pegando aqui o ponto inteiro, tá? Mas há outro tipo de costura que eu falei pra vocês, você vai pegar ali, ó, só a alcinha lá de trás, ó, e aqui só a alcinha lá de trás também. Então, só aqueles 2 últimas alcinhas lá e vem costurando. Aí, você vai costurar todo só dessa maneira, ó, só pegando pela alcinha de trás, tá? Então, essas 2 maneiras, você pode estar escolhendo aí a maneira que você acha que fica mais bonito, tá? Ou se você quiser costurar também com ponto baixíssimo, tá? Então, é opcional. Só mostrando aí um pouquinho pra vocês. Mas como a linha é preta, fica até um pouco difícil, né, a visualização pra vocês. Mas vai ficando assim, ó, a costura, ok? Vou terminar a minha aqui pra gente continuar. Gente, ó,
Então, eu costurei aqui o fundo. Então, esse fundo vai ficar aqui pra dentro. E eu tô costurando ali, ó, um square. Costurei ele aqui na lateral. Então, eu costurei esse square aqui na lateral. Eu vou dobrar ele lá assim, ó. E agora eu tenho que vir, ó, vira aqui ao contrário e tem que vir costurando essa parte nessa. Tá vendo que aí já ficou aqui um lado fechado. Aí você vem e faz a mesma coisa do outro, ó, abre o seu square, costura uma lateral, depois você dobra e costura lá na parte de trás, que ele vai ficar assim bem certinho, costuradinho, ok? Meus amores, eu estou aqui com a minha pochete costurada, ó, costurei todos os square. E agora a gente vai fazer umas carreirinhas de acabamento aqui, que é o seguinte, você vai passar 3 carreiras de pontos baixos. A cor que você escolher, uma carreira de cada cor, no caso porque ela é colorida. Se você fez de uma cor só, ou não fez de emoji, enfim, você escolhe aí as corzinhas que você quer passar ali de carreiras de finalização. São carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto, não tem aumento nem diminuição, tá? Eu vou estar passando aqui uma carreira desse azul. Vou estar passando uma carreira, eu vou escolher se eu coloco esse verde ou rosa. E por último eu vou estar colocando uma carreira de preto para finalizar. Ou vou fazer o contrário, vou ver aqui como fica melhor. Eu comprei aqui um zíper, gente, ó. No outro vídeo eu falei para vocês colocarem um zíper de 20 centímetros. Eu estou aqui, ó, com um zíper de 20 e um zíper de 30. O zíper de 20 vai ficar basicamente aqui, ó, passando um pouco, tá vendo? Do square central, que é do emoji. O de 30 vai ficar mais, lógico, mais lá na pontinha, assim, ó, bem maior. Aí é opcional se você quer que fica mais aberto ou mais fechado, porque o restante das pontas, sim, a gente vai costurar. Vamos falar agorinha, finalizar aqui juntos. Mas tudo a finalização aqui depois das pontinhas vai depender do tamanho do zíper que você escolher colocar, tá? Eu gostei do de 20 centímetros, porém, no aviamento que eu comprei, no dia que eu comprei, não tinha o zíper de 20 centímetros na cor preta, tá? Então, só tinha o de 30. Então, às vezes, eu vou acabar colocando, né, o de 30 aqui na pochete, por questão de cor, tá? Porque senão vai ficar assim, ó, o zíper branco, né? Ali, ó, na pochete que é preto. Vai ficar feio? Não, porque é tudo colorido, não vai ficar feio também. Mas o ideal seria colocar ali o zíper da cor da última carreira de crochê que você fizesse, tá? Então, mas aqui, antes de pôr o zíper, você tem que fazer 3 carreiras de pontos baixos, tá, gente? Eu não vou fazer aqui com vocês, porque, gente, é ponto baixo normal, ponto sobre ponto ali, um ponto para cada ponto de base, não vai ter aumento nem diminuição, tá? Você vai passar aqui nas pontas, ponto sobre ponto, então ele vai meio que fechando aqui. Se você vê que 3 carreiras você achou demais e tá deformando a sua pochete, então você passa só 2. Tá? É algo ali opcional, porque ele vai, né, começar a emborcar assim. Só que isso aqui a gente vai fechar essas pontas aqui depois, tá? As pontinhas dos cantinhos são fechadinhos, tá? Porque a intenção é ficar assim, ó, tá? Fechado. Então, você vê aí se você passa apenas 2 carreiras ou se você quer passar as 3, tá? A receita em si original que eu criei seriam 3 carreirinhas ali, finais de finalização de acabamento, ok? Então, vou fazer as minhas carreiras, volto para mostrar como que eu costuro ali e prego meu zíper, e depois ainda temos as alças. Então, ó, eu fiz as minhas 3 carreirinhas, eu fiz uma azul, esse verde e a última preta, para tá combinando aqui com o entremeio. Essa parte aqui que eu falei, ó, a parte aqui do bico, você subindo 3 carreiras, ele vai virando aqui pra cima, tá? Então, se você achar que não fica legal, é só você fazer apenas 2 carreiras. Mas eu gostei assim, fiz as 3 carreiras. E agora a gente vai marcar onde que a gente vai pôr o zíper, tá? Eu vou acabar colocando esse preto mesmo, tá?
Então, você vai centralizar ele aqui, ó, no meio, no olhômetro mesmo, ou se você quiser tá medindo aí certinho, pra ficar bem medidinho, pode estar medindo também. Gente, eu vou pegar alfinetes e vou alfinetar ele. Ó, essa parte, é lógico, é do lado de dentro. Ó, eu acho que assim tá bem centralizado. Então, eu vou pegar aqui alfinetes e vou alfinetar o meu zíper no meu crochê para que eu possa estar costurando. Tá? Então, aqui, ó, alfinetei todo o meu zíper para ele não sair do lugar. O branco de 20 centímetros, a mesma coisa, gente. Você vai centralizar na sua pochete para alfinetar, tá? Então, eu alfineto um lado. Vou colocar mais um aqui no final. Alfinetei aqui um lado. O que eu vou fazer? Vou pegar minha linha de costura com a minha agulha de costura e vou vir passando. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Gente, então eu vou pegar aqui, ó, lá de dentro pra fora. Vou passar aqui, ó, debaixo do ponto, da cabeça do ponto. Como a linha é preta, a linha de crochê é preta, ninguém vai conseguir visualizar a minha linha ali de costura. Então, eu vim pra fora, passo pra dentro de volta, passando no crochê e no zíper. Vou no próximo ponto baixo, é de ponto em ponto, ó. E passo aqui, ó, de um ponto baixo pra dentro do outro ponto baixo, passando no meu crochê e no meu zíper. E eu vou fazer isso em todo o meu trabalho, até acabar lá o zíper. Seja ele qual cor for, seja qual a cor que você escolheu do seu crochê. É a mesma forma, tá? Então, aí, ó, ele vai segurando, fixando e ninguém vai enxergar a linha de costura aqui dentro do seu crochê, tá? Não se preocupe, a não ser que você coloque uma linha de outra cor da linha do crochê, entendeu? Você tem que preocupar aqui mais com a cor da linha do crochê do que com o zíper e tal, entendeu? Porque se você escolher um zíper branco e se eu tivesse colocado o zíper branco aqui e fosse costurar com a linha branca, ia sobressair na linha preta do crochê, não ia ficar legal. Então eu tinha que costurar o zíper branco com a linha de costura preta para não aparecer a costura no crochê. Vocês entenderam, gente? Eu acho que tá dando pra entender. Se não deu pra entender, comenta aí. Fala, Vanessa, não entendi nada. Grava de novo. Explica isso melhor, que eu não entendi. Mas eu acho que tá bem simples. Apesar da visualização, né, gente? Que eu escolhi uma cor, né? Preto. Mas, gente, não vou mentir não, era a cor que temos. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo e refalo pra vocês. Comecem com o que tem, gente. É o que temos, então faremos. Eu tinha a linha preta, eu fiz com a linha preta. Tá? Só não deixem de fazer. Então, eu vou costurar o meu zíper aqui até ali no final, ó. Aí você costura de vocês. Até passar aqui, ó, tá vendo? A cabeça do zíper passou um pouquinho. Essa pontinhazinha aqui, eu vou deixar ela solta, que depois a gente vai costurar essa parte do crochê e o zíper vai ficar lá pra dentro, ok? O zíper de 20 centímetros é o mesmo processo, só que aí aqui o crochê você tem que costurar ele um pouco mais, mas é a mesma coisa, tá? Então eu vou costurar a minha primeira parte do zíper e volto mostrando como eu costuro o outro lado do zíper, ok? Meus amores, ó, eu tô aqui com o zíper costurado de um lado. Agora, como que eu costuro do outro lado? Você vai abrir o seu zíper, ó, vira a sua bolsa ao contrário. Como aquele lado de lá já tá costurado, então você já tem o rumo certo aqui
de ficar o seu zíper, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai vir alfinetando esse zíper do lado de cá. Ó, alfineta o seu zíper. Esse daqui tava torto, eu vou ter que tirar. Você alfineta ele do lado de cá e costura da mesma maneira, ó, que você costurou lá do outro lado, tá? Então, vem alfinetando e depois costura da mesma forma do outro lado, tá? Então, vou acabar de alfinetar, de costurar e volto pra gente terminar ela. Meus amores, ó, costurei aqui o meu zíper, tá colocadíssimo, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar meu zíperzinho e vou vir aqui na parte que ficou aberta e vou costurar, simplesmente costurar com agulha de tapeçaria, pontinhos normais até fechar aqui, ó, bem em cima ali do zíper. Então, eu vou costurar dali até bem aqui em cima do zíper. Depois, vou costurar o outro lado também, da mesma maneira, até ali no comecinho do zíper, ok? Então, façam isso na de vocês. É igual eu falei pra vocês. Se você colocou o zíper de 20 centímetros, a sua costura aqui vai vir até encontrar o zíper. É o mesmo processo, só que vai ficar uma costura aqui maior. E se você quiser colocar um zíper na sua pochete inteiriça, daqui do começo até aqui no final, sem fazer essa costura, né, pra ser só zíper, é uma opção também, gente. Eu achei legal dessa maneira e costurar aqui nas laterais. Costurando aqui as laterais, gente, a pochete tá pronta. Aí é só colocar a alça. Como eu falei pra vocês, eu vou estar ensinando pra vocês uma alça. Ela é bem simplesinha, mas não deixa de ser bonitinho pra complementar a nossa bolsa. E ela não ajusta, tá? É uma alça num tamanho pra você carregar ela tiracolo, ali transversal ali no seu peito, né? Então, eu vou passar a medida pra vocês e eu vou costurar a minha aqui primeiro e volto a organizar aqui pra gente fazer a alça então, ok? Pra alça que eu fiz, eu usei 2 argolas articuladas, ok? Então, terminem aí essa parte aqui da pochete de vocês pra gente poder fazer a nossa aula, a nossa alça, quer dizer, e finalizar a nossa aula. Meus amores, pra alça, é o seguinte, você vai fazer um cordão de correntinhas. Deixa eu achar a ponta aqui. Vou fazer nessa linha aqui pra vocês enxergarem, porque a minha alça vai ser preta. Então, vou fazer nessa só pra vocês enxergarem o que eu quero explicar aí pra vocês, tá? Ó, você vai fazer um cordão de correntinhas com 95 centímetros, tá? Então, você vai fazendo correntinha, 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 até inteirar 95 centímetros, ok? Você vai voltar na segunda correntinha, só que você não vai pegar aqui, ó. Você vai virar o seu cordão de correntinha e vai pegar nessa alcinha lá naquele morrinho lá de trás da correntinha, para você voltar fazendo pontos baixos, tá? Então, você pega lá naquela alcinha de trás da correntinha. Pra quê? Pra ficar bem retinho, a base ficar bem retinha. Quando você faz esse processo aqui, ó, de pegar na alcinha lá de trás da correntinha, o seu trabalho fica muito mais reto. Na hora que você tá tecendo aqui, parece que vai emborcando. Mas como eu já falei, o crochê ele precisa ser modelado, então na hora que você arruma ele assim, ele fica muito mais reto do que se você pegasse aqui, ó, dentro, assim, ó, por dentro da correntinha. Entenderam? Então, você vai pegar
por todo o cordão, você vai voltar fazendo pontos baixos, pegando ali na alcinha de trás da correntinha e depois vai fazer mais uma carreira de pontos baixos, pontos sobre pontos. São 2 carreirinhas de pontos baixos, tá? Se você quiser achar muito fina, você faz 3 carreirinhas, mas eu vou fazer apenas 2 carreirinhas. Tá? Como eu vou fazer com a linha preta, eu vou estar fazendo aqui o meu cordão de 90 centímetros, volto com pontos baixos, pegando na correntinha de trás, na alcinha de trás, né, da correntinha, depois mais uma carreira de pontos baixos, tá? E depois eu volto para mostrar como que eu faço o detalhe ali entre a minha alça para ficar bonitinha e costurar na argola articulada. Gente, ó, eu terminei aqui a minha alça. Como eu falei pra vocês, eu fiz a minha na cor preta. E o que eu vou fazer agora? Antes de eu costurar pra tá passando a argola, eu vou pegar uma cor diferente, dar uma laçada aqui inicial e vou passar entre uma carreira e outra, ó. Eu vou passar aqui, ó, bem lá, ó, no meio, entre uma carreira e outra, uma carreira aqui de ponto baixíssimo, ó. Então, eu pego lá no próximo ponto, puxo o ponto, um ponto baixíssimo. Passo no próximo ponto e vou passar aqui como se fosse um trespontado aqui, ó, de uma cor diferente de que você fez a alça, para dar um detalhe bem no meio da sua alça, ok? Então, vou passar nela todinha para depois tá fechando. Como que a gente fecha? Você vai pegar com a agulha de tapeçaria mesmo, você só vai fazer isso aqui, ó, dobrar um pouquinho para dentro, um tanto que dê para passar a sua argola articulada aqui, ó, entendeu? Você vai costurar ali com a ajuda da agulha de tapeçaria, tanto numa ponta quanto na outra. E depois é só colocar ali nas laterais da sua pochete, bem aqui na lateral, tá? Então, é isso, gente. Eu vou terminar, então, aqui a minha alça. Eu vou passar todo esse tresponto, vou costurar pra tá encaixando a minha alça na minha pochete e volto com ela já pronta, tá? Então, se você tiver outro modelo de alça que você acha mais bonito, mais interessante, que vai ficar melhor, gente, sinta-se à vontade. É lógico que você pode colocar a alça que você quer, não precisa ser essa simplesinha, tá? Pode fazer uma outra aí, ou mais larga, do jeito que você quer, tá? Então, vou terminar a minha, termina a de vocês. Gente, então, ó, finalizei a minha pochete, eu já coloquei aqui a alça, olha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, como eu falei, essa pochete ela não fica pequena, tá? Ela fica um pouco grandinha. Eu fiz também no decorrer aí, porque a gente vai gravando, gente, e às vezes a gente demora aí alguns dias, não dá pra gravar no mesmo dia. Então, nesse decorrer aí das gravações dessa pochete, eu fiz ela assim, ó, toda branquinha, ó, sem o emoji, com um square simplesinho. Esse fio aqui, ó, tá vendo? Ele tem um brilhozinho no prata, tá? É o fio da Euro-Roma Brilho, tá? Eu coloquei o zíper branquinho de 20 centímetros, então ficou só aqui no rumo aqui do meio, tá vendo? Aqui, ó, é fechadinho. A alcinha simplesinha com a nossa argola articulada, ó. Essa aqui eu também não forrei, tá? Mas se vocês quiserem forrar, como eu disse, é opcional aí de vocês. E eu achei que ficou super lindo. Então, é sobre isso que eu falei pra vocês. Vocês pegarem a ideia da criação pra tá criando outras pochetes aí, não necessariamente só assim, toda colorida, de emojis, tá? Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado da pochete. Se vocês fizerem, me marquem aí, me mande fotos, me marquem nas redes sociais pra mim tá vendo o trabalho de vocês, que eu vou adorar, tá? Todas as nossas redes, os nossos links estão na descrição
do vídeo, tá? Então já segue a gente por lá também. E é isso, beijos, até nossa próxima aula.